Estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo a advogada previdenciarista Marcela França. Hoje nós vamos falar da revisão da vida toda, que continua uma incógnita. Para você ter uma ideia, em julho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido do INSS e suspendeu a tramitação de todos os processos que tratam da revisão da vida toda, até que os embargos de declaração apresentados pela autarquia sejam analisados. Quem vai tratar desse assunto, vai tirar as suas dúvidas, a doutora Marcela França. Seja muito bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que tem em casa. Como sempre, uma alegria estar aqui. E essa novela não termina. Não é nem novela, já virou série, era minissérie, agora já está série, nem sei mais. Já está em qual temporada? Exatamente, já nem sei mais qual temporada está. Pois é, doutora, para a gente começar então, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores, qual o motivo dessa suspensão e tramitação da RVT desde julho deste ano, da revisão da vida toda? Você pode imaginar assim, quantas pessoas estão aguardando, ansiosas, o julgamento da revisão da vida toda. O problema é que o que sai na mídia é muito diferente do que a gente fala aqui, porque o que a gente fala aqui, o que eu trago para a TV, para a entrevista, é a realidade da advocacia previdenciária, o que realmente está acontecendo com todas as ações no Brasil inteiro. Ou seja, em julho de 2023, o INSS interpôs um embargo de declaração, solicitando que todos os processos fossem suspensos, até que os motivos dos embargos fossem julgados. O motivo é só esse. O que está sendo discutido? Atrasados. Se o governo federal vai ou não pagar atrasados. Esse é o único motivo. Doutora, então qual o motivo do INSS estar requerendo a anulação do acórdão que foi julgado pelo STF lá no ano de 2022, no ano passado, permitindo assim que os aposentados e pensionistas tenham direito ao melhor cálculo do seu benefício? É justamente isso, é justamente essa questão dos embargos de declaração e da necessidade. Eles querem mudar a data do início do pagamento de atrasados. Porque, na verdade, os atrasados, quem bateu o martelo foi o STJ em dezembro de 2019. E nós tivemos uma outra batida de martelo, que foi em dezembro de 2022, com o STF. É isso que está sendo discutido. Esse é o problema das coisas estarem ou não pendentes de julgamento. Aí você pega três ministros, como a doutora Carmen Lúcia, a doutora Rosa Weber, e também o ministro Fachin. Eles são a favor de manter os atrasados desde dezembro de 2019. Só que lá do outro nós temos o Dias Toffoli, nós temos o Barroso e nós temos o ministro Zanin, que são contra. Eles querem anular o julgamento da revisão da vida toda, fazer com que volte para o STJ, nem para o STF, para o STJ, para que seja reanalisado. Ou seja, enquanto isso, nós vivemos essa instabilidade jurídica e os aposentados, muitos deles estão morrendo, falecendo, e não tem uma definição quanto ao aumento ou não do valor do seu benefício. Você disse da mudança da data do pagamento desses atrasados. Qual que seria, então, a data, Qual que seria a data do pagamento desses atrasados? Então, o STJ decidiu em dezembro de 2019 que os atrasados iriam contar a partir daquele momento. Então, já o STJ, nesse processo, foi para o STF. O STF, sobre a vigência do... Então, na verdade, ele relatou para essa revisão da vida toda, o ministro Alexandre de Moraes, ele entende que é a partir de dezembro de 2022, que é quando foi julgado pelo STF ainda no governo passado. Então, nós estamos vivendo essas questões, essa instabilidade jurídica, porque, mais uma vez, é o que eu falo, já falei tantas vezes, Sim. As decisões hoje em matéria previdenciária no Brasil, elas não são decisões jurídicas, com fundamentação jurídica, porque aqui eu estou resumindo, as questões são um pouco mais profundas, mas o que se discute hoje no Brasil, a procedência ou não de uma revisão previdenciária, a concessão de um benefício previdenciário, são questões de ordem financeira. Agora, doutora Marcela, qual que será o custo do governo federal com essa revisão? Então, o governo federal, ele alega que o custo vai ser de 46 bilhões de reais. E o custo não é de 46 bilhões, o custo ele é 16 vezes menor. Ou seja, as informações que saem na mídia, elas não condizem com a realidade. E tem algum estudo que comprova esse valor ou não? Da mesma forma que o ministro Gilmar Mendes, toda vez que ele tem que julgar um processo que vai ter um impacto econômico nas contas do governo federal, ele solicita um estudo para a AGU, que é a Advocacia Geral da União. E nós, advogados previdenciaristas, eu com mais colegas e institutos que nós temos Brasil afora, ele foi encomendado um estudo comprovando que o valor falado pelo INSS é 16 vezes menor, até mesmo porque é uma ação de exceção.
menos de 30% dos aposentados e pensionistas vão ter direito a essa revisão. Ou seja, o que sai na mídia, fora do que a gente está conversando aqui, e de alguns poucos advogados previdenciaristas, não condiz com a realidade. Doutora, você comentou anteriormente que as pessoas estão morrendo, né? Estão falecendo. Esta ação da revisão da vida toda seria uma forma de minimizar esse impacto e de acabar com a pobreza, que muitas pessoas morrem pela pobreza mesmo, né? Exatamente, porque não tem condição de manter a sua vida, com todas as despesas. Muitas vezes, a grande maioria dos benefícios previdenciários hoje, eles são de salário mínimo. Então, como que funciona? Quando você pega R$1 e coloca na mão de um aposentado, de um pensionista, esse R$1, ele vira R$1,40. São estudos, tá? Sim. Isso não sou eu que estou falando. Por quê? Porque o aposentado, o pensionista, ele vai comprar na farmácia do bairro, no supermercado do bairro, no açougue, no varejão. Então, o dinheiro, ele vai multiplicando e vai fomentando a economia daquele local. Automaticamente, as empresas vão acabar tendo que produzir mais, contratando mais. Aí a gente está falando de iniciativa privada. Se você pega esse mesmo R$1 e coloca num banco, você aplica esse dinheiro, você vai especular, esse valor de R$1 ele cai para 75 centavos. Aí você me pergunta, doutora, mas aí, como assim, sendo que o banco vai reduzir o valor do benefício? Porque o banco, né, as aplicações, elas vivem de especulação. Uma hora você ganha, uma hora você perde. E no caso do benefício previdenciário, do aumento desse benefício, não. Ele vai aumentar 40 centavos. Agora, doutora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, tire alguma dúvida, né? Nos conte alguma curiosidade aí da revisão da vida toda para deixar o nosso telespectador mais esclarecido sobre esse tema. Exatamente. Nós temos um livro chamado A Maior Ação do Mundo, é um livro brasileiro, e ele conta os bastidores da época da Operação Lava Jato. Então, conta assim, na Petrobras, como que o montante do capital. Esse hoje não é a maior ação do mundo, ela já foi substituída pela ação de Mariana, a indenizatória de Mariana, que foi da barragem que se rompeu. E agora, a maior ação do mundo do Brasil é a revisão da vida toda. É a revisão que vai ter a maior abrangência financeira em número de pessoas no Brasil. Agora, doutora, quem está esperando a revisão da vida toda não tem um prazo, né? A novela continua, como eu disse no início, a temporada vai persistir aí para o próximo ano. Exatamente, nós temos hoje 6 votos. Nós temos 3 da Carmen Lúcia, do Fachin e da ministra Rosa Weber, e nós temos do outro lado, que também está aposentado, nós temos o ministro Barroso, o Dias Toffoli e não é o Fachin, me fugiu agora o terceiro, Barroso, que votou para que voltasse o julgamento para o STJ. Só que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, ele pediu vistas e esse processo vai a plenário virtual. Nós tivemos essa história do plenário virtual, presencial, desde a época da pandemia. Isso já era para ter resolvido, mas as questões envolvidas vão muito além de questões financeiras. Nós temos situações emocionais, porque é o que eu falo e repito, os aposentados estão falecendo sem o resultado da revisão da vida toda. Doutora, se ficou alguma dúvida, os nossos telespectadores devem procurar um advogado da área para poder esclarecer, né? Até para tirar um pouco da ansiedade. Exatamente, porque por mais que a gente esteja falando aqui, e eu passo a realidade da advocacia previdenciária, isso eu também falo com meus clientes, com as pessoas que me procuram, infelizmente no momento a gente não tem um momento, por isso o título da entrevista, né? A revisão da vida toda continua sendo uma incógnita, nós não sabemos o que vai acontecer. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade Notícia, eu te espero daqui a 15 dias. Nós agradecemos, Fábio, um abraço a todos, até daqui a 15 dias.